Meus queridos irmãos, boa noite, glória e paz da parte do Senhor Jesus. Passando aqui para trazer aqui uma reflexão acerca de um texto que o Senhor colocou no nosso coração, querido, que eu acho assim de muita importância para o nosso fortalecimento espiritual, por assim dizer. Estudando aqui o livro de Samuel nesses últimos dias, passando por esse texto de 2 Samuel, capítulo 6, nos versículos 16 e 17, o Senhor falou uma coisa tão forte ao nosso coração que eu gostaria de compartilhar com os amados. Então, gostaria, antes de qualquer coisa, de ler o texto para a nossa reflexão nesse momento, amém? Um texto simples, mas que tem uma profundidade incrível, assim como todos os textos das Sagradas Escrituras, amém? Eu estou lendo aqui na versão NVI, gosto muito dessa versão, é uma segunda versão que eu estudo, a primeira que eu estudo é a Peshitta, que eu acho assim, muito direcionada com os originais da palavra de Deus, amém? E o texto diz assim, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Escute só, Mical, filha de Saul, esposa de Davi. Foi a primeira esposa dele. Amém? E lá no versículo 20 do mesmo capítulo, a palavra de Deus nos diz o seguinte, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Em outras versões chama como um vadio. Olha que coisa séria, meus amados irmãos. Se a gente lê esse texto assim, a gente diz, não, foi só uma ciumeira dela. Não, esse texto já tem uma profundidade tão forte que quando a gente traz essa palavra para o nosso coração, dói. Porque veja bem, o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele sabia andar nos dois extremos. Davi, ele percorria de um extremo ao outro, assim, de uma velocidade que Deus se admirava, que Deus o chamava para si aquela atitude de Davi. Era um homem que tinha um coração quebrantado, um coração rendido ao Senhor. Nessa ocasião aqui, foi o momento em que Davi estava trazendo a arca do Senhor para Israel, para Jerusalém, por assim dizer. Ela tinha passado um bom tempo na casa de como era o nome do homem, rapaz, que Deus o abençoou, passou 3 meses lá, de Obed-edom, em razão do acidente que aconteceu com Uzar. Por um erro de cálculo, por um erro de como conduzir a arca. Então, Uzar foi fulminado por Deus e morreu. E nesse inteirinho, a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E a Bíblia diz que Deus abençoou sobremaneira Obed-edom. Amém. Mas o que nós queremos trazer nesse momento, meus amados irmãos, é a forma como a esposa de Davi o desprezou, o tratou. Quando Davi, tomado pelo Espírito de Deus, se manifestou na sua alegria, no seu regozijo diante de Deus. Olha que coisa perigosa que eu quero trazer para os amados irmãos. A própria esposa desprezou o marido e rei, por ele estar alegre, feliz, adorando o Senhor, honrando o Senhor,
por haver trazido a presença de Deus para dentro da cidade, para dentro, por assim dizer, da sua casa, do seu palácio. Porque a arca não iria ficar propriamente dentro do palácio, mas numa tenda preparada por Davi para ela permanecer até a construção do templo. Amém? E a esposa de Davi diz que desprezou Davi no seu coração. E no texto seguinte o chamou de vulgar. Eu fico assim pensando, queridos irmãos, é que essa questão de menosprezar as pessoas pela forma como elas se manifestam diante de Deus é uma coisa assim muito preocupante, porque isso tira a razão, tira a alegria, furta o prazer que a pessoa tem de se manifestar na presença de Deus. A Bíblia nos instrui de que quando o Espírito de Deus nos toma, é como o vento que sopra, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Você sente, mas você não sabe qual a direção de onde vem nem para onde vai. E o Espírito de Deus, na ocasião, tomou Davi de uma forma assim que ele se desfez do seu manto e dançou diante de Deus. Ali, naquele momento, Davi foi conduzido a uma inocência, por assim dizer, a uma inocência ao ponto de adorar Deus no seu íntimo, ainda que se tornasse assim criticado pelos seus companheiros, pelas aquelas pessoas que estavam bem próximas. Ele não se importou com isso, ele sabia na presença de quem ele estava. E é isso que eu quero chamar a atenção, querido, é para aquilo que nós, por vezes, criticamos. A forma como Deus toma as pessoas, como Deus conduz as pessoas na sua presença. O Espírito de Deus se manifesta na sua inocência, na sua simplicidade, por assim dizer. Muitas vezes a pessoa não sabe se manifestar com palavras, não sabe se manifestar com falar em línguas, não sabe se manifestar de outras formas e se manifesta dançando, saltitando e por vezes até glorificando e gritando diante do Senhor. Isso não deve ser desprezado, pelo contrário, isso deve ser respeitado, porque cada um sabe como permitir que Deus se manifeste sobre você. Quando nós estamos diante do Senhor, seja num culto, seja num evento mais vultoso, num congresso, ou mesmo no nosso lar, no nosso altar de adoração, a gente nunca imagina qual o poder que Deus vai nos conduzir naquele momento. Então nós temos que adorar a Deus e permitir que Deus se manifeste através de nós, da forma como nós podemos permitir e suportar. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus nos toma, ele se manifesta em nós até com gemidos inexprimíveis. E você chora, você sorri, e você não sabe se sorri, se chora. Isso é a manifestação do Espírito de Deus. E a manifestação mais linda que pode haver é quando você sente ele no seu íntimo. E muitas vezes você não sabe como se portar, e essa manifestação do Espírito de Deus vai se manifestar de uma forma tão gloriosa e poderosa, que às vezes vai se tornar, por assim dizer, ridículo na presença de muitos que não entendem e querem ignorar, e querem achar aquilo uma coisa vulgar, como já achou a mulher de Davi, a esposa de Davi, Mical. Davi foi muito sábio quando chamou sua atenção de que Deus o havia escolhido em detrimento do pai dela, que foi rejeitado por Deus. E ele, para agradar a Deus, ele se submeteria a qualquer crítica, a qualquer mal olhado, a qualquer sentimento contrário.
ele não estava nem aí para isso. O fato é que ele queria mostrar aquilo que ele tinha, aquilo que ele sentia diante de Deus. E nós temos que respeitar quando as pessoas se manifestam diante de Deus, seja através de uma dança, seja através de um falar outro idioma, falar em línguas estranhas, dançar, saltitar e até outras ações que poderão ser vistas como contrária. Nunca menosprezar. Nunca menospreze o poder de Deus, a manifestação de Deus sobre um irmão. Devemos dar glória a Deus em saber que Deus está se manifestando naquela pessoa, naquela oportunidade. Isso é motivo para regozijo. Isso é motivo para alegrar-se diante de Deus e com a presença de Deus através do irmão. Amém? Então, meus amados irmãos, o porquê que eu digo que é um perigo quando a gente menospreza aquilo que Deus quer fazer quer se manifestar através da vida de um irmão. Eu quero trazer um texto que vai como é que se diz? Vai combinar muito com essa oportunidade. Com essa oportunidade. Quando no capítulo 18 do livro do Dr. Lucas, no capítulo 18 no versículo 17 do capítulo 18 de Lucas, olha o que diz a palavra de Deus. E aqui, os amados irmãos vão começar a entender que nós não devemos menosprezar a forma como se Deus manifesta através da inocência, da simplicidade das pessoas. Olha o que a palavra de Deus diz, olha, capítulo 18, versículo 17. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Olha que coisa séria quando você menospreza o irmão que dança, que grita, que se manifesta diante de Deus na sua alegria, na sua intimidade com Deus, de forma estranha, por assim dizer. Naquele momento, Davi se tornou como uma criança, alegre, feliz, dançando na presença do Senhor. Que coisa maravilhosa quando a gente permite que Deus nos use, nos tome como criança e nos conduz a ações que, para nós, é razão de muita alegria, de júbilo, de regozijo, embora que para outros seja motivo de crítica. Mas isso não está em questão. O que está em questão é de como Deus se alegra com você, comigo, quando a gente permite que Ele nos use, se manifeste através de nós, no nosso coração, com alegria. Por quê? Nós servimos um Deus que é alegre, um Deus que é santo, que é justo, mas que se alegra com sua alegria, com minha alegria. Por isso, amados irmãos, esse texto nos chama a atenção para que nós não menosprezemos a forma como Deus se manifesta, nem através de você, nem através de outras. Porém, é motivo para nossa alegria. Mas tem mais. Tem outro texto que nos chama muito a atenção em razão de um momento como esse, quando a gente menospreza a forma como Deus se manifesta sobre os nossos irmãos queridos na congregação, dentro do corpo de Cristo, aleluia. Eu gostaria que os irmãos olhassem para o texto que se encontra lá em Mateus 7, 6. Mateus 7, 6. Olha o que Deus diz. Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é muito forte, mas vai servir para o nosso fortalecimento, para o nosso amor, para com nossa graça para com nossos irmãos. Não dê o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário,
estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Escute, mal coisa é atribuir a ação de Deus a Satanás, menosprezar no seu coração. Quando nós, diga assim, porque todos nós erramos, cometemos falhas, tanto por excesso como por omissão, nós falhamos muito, querido. E aqui entra a questão da humildade, de se render, de render-se diante de Deus e pedir perdão. Eu pedi perdão quando Deus falou isso no meu coração. Quando eu pego uma ação de Deus através da vida de um irmão, a manifestação de Deus na vida do irmão, e atribua isso a outros deuses, eu estou jogando o que é de Deus aos porcos. Eu estou jogando o que é sagrado aos cães. E aqui é um perigo, queridos irmãos. Aqui é um perigo. Nós temos que ter muita graça dentro do corpo de Cristo. Ter muito respeito e responsabilidade. Tem um texto muito importante que eu vejo no livro de Mateus. É quando os discípulos foram conduzidos diante do Sinédrio, e lá proibiram, ou tentaram proibir eles de falar no nome de Jesus, pregar a palavra no nome de Jesus. E Pedro se levantou e disse, sempre Pedro era extrovertido, disse, analisai bem, mais ou menos assim, analisai bem se é conveniente ouvir a homens do que a Deus. Olha que coisa importante, irmão. Nós temos que atentar bem, primeiro para o que Deus faz, para o que Deus, como Deus se manifesta, como Deus quer tomar as pessoas. Muitas vezes a gente vê as pessoas na sua simplicidade, na sua inocência, sendo tomada por Deus. Eu tenho visto isso em diversas ocasiões, e por vezes assim, às vezes eu julgava no meu coração. Mas depois que Deus falou isso no meu coração, e nessa ocasião eu falo com conhecimento de causa, porque hoje especificamente passei por esse momento, não para criticar, mas me alegrar pela manifestação de Deus através da simplicidade de uma irmã. Eu achei muito lindo como Deus usou a simplicidade daquela pessoa, que até poucos dias não abria a boca dentro da congregação. E ela se levantou e foi louvar o Senhor com suas palavras, e ela se alegrava e alegrou o corpo de Cristo que estava ali naquele momento. E eu me lembrei dessa palavra, e é por isso que eu estou trazendo para os amados irmãos. Não cometam mais esse erro daqui para frente. Busque entender, busque amar, busque dar graça ao Senhor pela sua manifestação. São em grupos simples, comuns, que Deus se manifesta. Tenho visto isso em diversas ocasiões. Amém, meus amados? Analise bem esse texto. Amem seus irmãos. Permita que Deus use ele da forma como ele quer. Alegre-se com eles. Amém, meus queridos irmãos? E para encerrar, eu gostaria de trazer um último texto aqui, para que a gente possa encerrar essa reflexão. Glória a Deus. O último texto também está no livro do Dr. Lucas, do evangelista Lucas, no capítulo 11, o versículo 15, para encerrar. E diz assim a palavra de Deus: mas alguns deles disseram, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Isso aqui foi uma ocasião em que os fariseus atribuíram a obra que Deus fazia por Jesus Cristo a Belzebu. Eles perderam a oportunidade da bênção e da salvação, porque ele estava dando o que era sagrado para os demônios, para os cães. Eles atribuíram a obra de Deus, que Deus realizava por Jesus Cristo, nosso Salvador, aos demônios. E Jesus disse:
todo pecado lhe será perdoado contra o Pai, contra o Filho, mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus nunca lhe será perdoado, nem agora e nem na eternidade. Queridos irmãos, eu oro para que cada um de nós tomemos cuidado com nossos pensamentos, com nossas críticas, com o nosso julgar. Amém, meus irmãos? Temos muito cuidado. Como eu falei antes, vou repetir. Amemos nossos irmãos na sua simplicidade, no seu dia a dia, na sua vida comum, na sua inocência, querendo manifestar, agradar a Deus com sua manifestação, com seu pouco falar, com seu falar errado, com sua dança, com sua cantiga mal cantada. É a forma que eles têm de agradar a Deus. E olha que Deus se alegra muito, querido, com isso. Uma pessoa que até então não abriu a boca, não falava, e de repente está cantando, ainda que uma música mal cantada, errada, mas ele está feliz diante de Deus, e Deus está feliz com ele. Porque Deus abriu a boca dele, Deus abriu o coração dele, Deus abriu a mente e os olhos dele para que ele possa ver e sentir Deus. Porque quando ele está no meio da congregação e ele acha conveniente abrir sua boca, cantar, falar, dançar, é porque ele acha apoio e acha e vê que é amado pelo corpo de Cristo Jesus. E assim nós devemos suportar, pelo menos em amor, pelo menos suportar em amor esses irmãos e apoiá-lo para que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Eu queria deixar essa reflexão para os amados irmãos. Amemos nossos irmãos na sua simplicidade, na sua inocência, e permitamos que ele seja feliz conosco e que podemos ser felizes com ele dentro do corpo de Cristo. Embora a gente possa sentir que aquilo é da carne, não vamos menosprezar. Ele está na carne naquele momento, mas um dia ele vai estar no Espírito. Amém? Nós só temos que pregar e que ensinar bem aos nossos irmãos. Não importa se ele é um entendedor, se ele é um mau entendedor da palavra de Deus. Nós temos que ter paciência, nós temos que amá-lo, nós temos que ajudar e fortalecer a fé deles. Amém, meus queridos? Que a graça e a paz do Senhor nos encha para que nós possamos, no mínimo, suportar nossos irmãos na sua simplicidade, na sua inocência, nos momentos de manifestação do Santo e Doce Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.